observação, a forma em que a gente investiga a passagem da Bíblia, ok? Segundo passo, interpretação, dando significado às informações da passagem. Terceiro passo, aplicação, colocando em prática a nossa interpretação, ok? Bom, ontem à noite nós fizemos módulo 1, algumas regras, como investigar o texto da Bíblia. E módulo 3, olhando o contexto histórico, ok? E nós dizemos que a Bíblia foi dada para outros antes de nós. Por isso é útil tentar entender a Bíblia pela lente dos olhos dos primeiros ouvintes, ok? Ok, bom. Hoje à noite nós vamos estudar módulo 2 e módulo 4. Então, se você tem as apostilas, vai para módulo 2, o contexto literário. Você sabia que Paulo admitia que ele foi um ladrão depois que ele se converteu a Cristo? Você sabia disso? Que a Bíblia diz que ele admitiu que ele roubou depois de crer em Cristo. Você sabia disso? Não! Uma igreja de pessoas tão inteligentes não sabia disso. Não sabia? Vem comigo para 2 Coríntios 11, versículo 8. Você vai aprender alguma coisa nova hoje, então. Ok. 11, 8. 2 Coríntios, versículo 11. Ele diz: despojei outras igrejas. Ok? Agora você concorda comigo? A palavra de Deus é explícito. Ele despojou outras igrejas. Ok? Você concorda comigo, então, que Paulo está confessando nesta carta à igreja de Coríntios que ele era um ladrão? Concordo? Por quê? Mas diz. Está explicando como foi o processo de sustento dele, que em algumas igrejas que ele passou, algumas regiões, ele recebeu. Ali em Corinto, ele se abdicou desse direito para deixar um legado, um testemunho impecável, né? E ele não exigiu nada, por mais que ele tivesse direito. Aí, nesse sentido, ele está falando: eu tirei de outras igrejas, não de vocês, o meu sustento, tirei a oferta, tirei dinheiro deles. Mas ele dizia: despojei. Mas no contexto não é roubar. Ok. Concordo. Olha o que eu fiz. Eu isolei uma frase do seu contexto. Resultado, eu estava querendo ensinar vocês um erro. Felizmente, Eliseu faz parte desta igreja. E ele nos ajudou a entender que a gente tem de olhar o contexto. Qualquer pessoa pode criar qualquer ideia isolando frases e sentenças do seu contexto. Porque, olha, Paulo diz, o contexto é sustento. Paulo está dizendo, como Eliseu disse, que ele não queria nada dos coríntios. Ele só queria pregar o evangelho.
ele disse que antes que ele queria pregar gratuitamente o Evangelho de Deus, versículo 7, despojei outras igrejas, recebendo deles sustento a fim de servi-los. Olha, Paulo está usando linguagem figurativa, dizendo que eu roubei dos outros igrejas, não no sentido literal, mas que ele dependeu das outras igrejas, mandando sustento para eles, para que ele pudesse pregar o Evangelho de Deus aos coríntios gratuitamente. Ok? Então, eu isolei alguma frase do seu contexto para ensinar ou entender a Bíblia de uma forma errada. O contexto literário, para diferenciar do contexto histórico, o contexto literário é o princípio mais importante da interpretação da Bíblia. De verdade, se você esquece de tudo, menos esta módula, ótimo, porque este módulo é o mais importante do curso. Okay? Se eu precisava somente ensinar um módulo, seria esta módula, módulo 2. Quando nós interpretamos uma passagem, nós interpretamos cada palavra dentro da sua frase. Cada frase dentro da sua sentença. E cada sentença dentro do seu parágrafo. E os outros parágrafos interpretando como os outros parágrafos em volta. Ok? Nenhuma palavra tem sentido sem levar em conta o sentido das palavras em volta. Temos de ler antes e depois. Cada um fala e escreve com uma sequência de pensamentos lógicos. Você está seguindo meu raciocínio, agora, como eu estou falando. E você está lembrando o que eu falei antes para entender o que eu estou falando agora. Ok? Lógico, óbvio. Eu posso imaginar você está pensando, mas Simon, isso é muito óbvio. Você veio da Inglaterra para falar esta coisa conosco? Sim, eu vim. Porque é interessante e muito preocupante que muitas vezes, quando nós lemos a Bíblia, nós não interpretamos a passagem dentro do seu contexto. Tantas vezes a gente ouve pessoas falando besteira. Por quê? Não interpreta uma passagem eles estão estudando dentro do seu contexto. Ok? O contexto determina a interpretação de uma passagem. Como eu disse, infelizmente, como eu fiz no início, nós podemos isolar palavras, frases e sentenças do seu contexto. E sem pensar no contexto, nós podemos achar muitas interpretações esquisitas. Muitas interpretações que vêm da nossa mente e não da mente do autor inspirado por Deus. Você já ouviu pessoas dizendo, você tem a sua interpretação. Eu tenho a minha interpretação. Ela tem a interpretação dela. De fato, se tiver 50 pessoas juntos,
seria 50 interpretações da Bíblia. Já ouvi pessoas falando assim. Absurda. É verdade se você interpreta a Bíblia fora do seu contexto. Sim. Porque se você interpreta a Bíblia fora do seu contexto, você pode fazer a Bíblia significar o que você quer. O que é conveniente para você. O que cabe dentro da sua forma de pensar. Ok? Mas se você interpreta a Bíblia dentro do seu contexto, você está ouvindo os pensamentos de Deus. Ok? Então, não é verdade que a Bíblia tem uma interpretação subjetiva. Ou seja, que cada um tem a sua interpretação. Se Geraldo e eu temos uma interpretação diferente, um de nós está errado. Ou talvez os dois estão errados. Ok? Não existe uma interpretação subjetiva da Bíblia. Só existe uma interpretação objetiva. Ou seja, só existe uma interpretação da passagem. Uma. Ok? Bom, dois estudiosos chamados Duvel e Hayes disseram o seguinte: quando levamos a sério o contexto literário, estamos dizendo queremos ouvir o que Deus está falando. Ok? Ok. Mas nós temos um problema, infelizmente. Qual é o sentido de Mateus 16, versículo 28, por favor? Você tem 2 minutos para conversar com uma pessoa perto de você. Porque eu quero saber a interpretação de Mateus 16, versículo 28. Por favor, 2 minutos. Ok. Ok, tem mais. Ok, bom, que bom. Ok. Qual é o sentido deste versículo? O ensino do Senhor. Qual?
Acho que todo mundo está... tem alguém atrás. Na minha opinião, eu penso que o contexto que Jesus está falando aí a respeito de aqui estão, alguns dos que aqui estão não passarão pela morte até que vejam o Filho do Homem, baseado no que ele falou anteriormente e nos próximos versículos. Acredito que ele não estava falando da vinda de Cristo, não, mas eu penso que ele estava falando sobre o reino de Deus que viria. Então aqueles discípulos que estavam ali e viram ele transfigurado, eles conseguiriam ver esse início do reino de Deus, Jesus Cristo vindo, começando o reino a partir dali. Eles presenciariam isso. Não seria talvez a morte em si, que eles não iam morrer, ou a vinda gloriosa de Cristo. Penso isso, baseado no próximo, no 17 da transfiguração. Ok, interessante. Alguém tem uma... ok. Em poucas palavras, eu acredito que aquele que não entregar a vida para Jesus, né, não vai alcançar o reino dos céus. Ok, está falando de salvação? Sim. Salvação, ok. Alguém outra? Ok. Nós cristãos acreditamos que Jesus Cristo, ele veio na sua primeira vinda e virá na sua segunda vinda. Ok. Certo? A primeira vinda, muitos acreditam que é baseado nesse texto aqui. Ok. E muitos ateus usam esse versículo para contradizer e contrariar o que Cristo falou aos seus discípulos. Ok. Ele está dizendo aqui que, de maneira nenhuma, os discípulos que ali estavam ouvindo ele iriam morrer antes da sua vinda. Ok. Mas aqui ele não está falando, não está relatando a segunda vinda, Ok. ao qual aguardamos, mas sim a primeira, que é o seu nascimento, Sim. a sua ressurreição, Sim. a sua ascensão, Sim. e seu envio do Espírito Santo. Tudo isso foi presenciado pelos discípulos. Ok, então você está dizendo, Luan, que isso está incluindo tudo que a gente lê nos evangelhos sobre o nascimento, vida, crucificação, ressurreição e ascensão de Cristo. Exatamente. Ok? Finalmente, alguém outra. Vou dizer uma coisa, nós já temos 3 interpretações diferentes. Então, pelo menos 2 estão errados. Talvez os 3 estão errados. Eu penso, o próximo capítulo é o capítulo 17, está falando sobre a transfiguração. E alguns discípulos, né, tiveram o privilégio de participar desse momento. E ele era uma prévia do reino, né? Então acredito que esteja ligado a isso, o que viria a acontecer. Então os 2 de vocês concordam? Concordam? Não, mas mentira, pode ir lá atrás, porque... Mesma ideia, ok, tá bom. Vamos parar lá por causa de tempo, ok. 3 interpretações diferentes, ok. Vamos lá. O contexto, o que está acontecendo antes, é que o Senhor fala, o Filho do Homem virá na glória do seu Pai, ok? Com os seus anjos, e então recompensarão a cada um de acordo com o que tenha feito. Garanto-lhes que alguns dos que aqui se acham não experimentarão a morte antes de verem o Filho do Homem vindo em seu reino. 6 dias depois, continuar como se fosse a divisão do capítulo não existisse, ok? Continuar o narrativo de Mateus. 6 dias depois de quê? Ok, Jesus acabou de dizer. Uma promessa. Alguns do que aqui, com quem ele estava falando? Seus discípulos, ok? 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago
e João. E os levou em particular a um alto monte. Ali ele foi transfigurado diante deles. E você conhece o restante, o que aconteceu lá naquela montanha. Então, Jesus disse que alguns dos que aqui se acham não experimentam a morte antes de verem o Filho do Homem vindo em seu reino. 3 discípulos, não todos, alguns. Levou 3. 6 dias depois, disse Mateus. Eles viram a majestade do Senhor Jesus numa forma totalmente diferente. Quando ele foi transferido. Eles experimentaram antes da vinda dele para o mundo ver a majestade e glória do Senhor Jesus. Ok? Mateus deixa a coisa bem clara. 6 dias depois, ele colocou estas palavras para que a gente não chuta. Eu já ouvi várias interpretações, muito mais esquisito do que vocês têm falado aqui. Vocês têm sido muito moderado, que bom. Mas já ouvi coisas muito interessantes. Vou dizer isto. Criativo mesmo. Às vezes os irmãos podem ser muito criativos. Então, qual é o problema aqui? O problema é a divisão do capítulo. Vocês sabem que a divisão dos capítulos não fazem parte do original. Em 1227, Stephen Langton, um teólogo que morava no sul da Inglaterra, dividiu a Bíblia inteira em capítulos. Ok? 1227. Fez uma boa obra no sentido que agora é mais fácil achar passagens. Muito útil. Mas o problema é, nós temos a tendência de ler a Bíblia em capítulos. Quem lê um capítulo por dia? Ok. Muito honesto. Quem lê 2 capítulos por dia? Eu vou ler 2, 3, 1, 2, 3, 4 capítulos por dia. Não há problema. Contanto que, quando você termina, no fim do capítulo, e você recomeçar a ler onde você parou, você volte para o último capítulo e relembrar para que você possa continuar a seguir o narrativo ou o raciocínio do autor. Muito importante fazer isto. Porque tem muitas ideias esquisitas sobre versículo 28. Mas para mim é claro, eu não preciso chutar. Mateus já está mostrando o sentido das palavras do Senhor Jesus. Ok? 6 dias depois, tomou 3 dos seus discípulos, como ele prometeu. E eles não morreram antes de ver a majestade e a glória do Senhor. Ok? Por tempo, a gente não vai responder todas as perguntas, porque nós não temos tempo para fazer isto. Né? Eu gostaria de olhar Mateus 19 também, mas a gente não tem tempo. Ok. Qual é o contexto de Filipenses capítulo 4, versículo 13? 2 minutos. Filipenses 4, versículo 13. Qual é o contexto?
2 minutos. Eu vou colocar também. Ok, 40. Ok, que bom, que bom. Ok, qual é o contexto deste versículo? Tudo posso naquele que me fortalece. Suficiência de Cristo, ok. Em qual aspecto? Paulo. Qualquer situação. Aqui no versículo 11 ele diz: eu aprendi. Eu aprendi a viver satisfeito sob toda e qualquer circunstância. Sim. Então Cristo para ele era suficiente. Ok. Hã? Muito bom. Alguém outra tem uma interpretação? Ok. Paulo, quando escreveu, ele estava preso. Então, ele já tinha provado, assim como ele vem falando aqui nos versículos anteriores, né, das dificuldades. Ele sabia o que era passar fome, ele sabia também momentos de abundância, mas ele tudo podia passar fome, passar dificuldades, como também as bonanças da vida, né, tudo naquilo que fortalecia ele nisso tudo, né, tanto nas dificuldades como nas coisas boas que ele passava. Ok, muito bom. Eu concordo com os dois de vocês. Bem explicado. Olha, o contexto é: Paulo estava preso. A igreja em Filipos ouviu disso, mandou Epafrodito com uma oferta. Ele levou dinheiro com ele. Ok? Achou Paulo e passou tempo com Paulo. Bem claro, porque a gente descobre muita coisa sobre Epafrodito em capítulo 2. Paulo agora está mandando Epafrodito de volta para os filipenses com esta carta. Ele quer agradecer a igreja pela oferta, pelo cuidado, pelo amor que eles demonstraram para ele. Mas ele diz, de fato, muito obrigado. Mas, irmãos, não preocupa. Eu já aprendi o segredo de viver na abundância, com muito dinheiro, ou na pobreza, com muito pouco.
com muita comida, com pouco comida. Tudo posso naquele que me fortalece, no sentido de suportar uma vida boa, sem, naturalmente, não confiar em Cristo, e uma vida de pobreza, de muita necessidade. Eu posso suportar isto. Ok. Depois ele diz, apesar disso, vocês fizeram bem em participar das minhas tribulações. Olha, tem muitas pessoas que acham que isso é uma promessa. Tudo posso naquele que me fortalece. É uma promessa. Não é uma promessa. É uma descrição de uma experiência pessoal de Paulo. Ele, por meio de experiências com Cristo, aprendeu, por experiência pessoal, confiar no Senhor. Tudo posso naquele que me fortalece. Não é uma promessa. Ok? Tem uma coisa que me chamou a atenção e eu queria compartilhar com você para ver se eu não estou viajando igual ontem. No versículo 8, ele fala da questão dos irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se é uma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Então é como se ele estivesse aconselhando, não está ansioso, pensando em coisas, o que vai comer, o que não vai, como está a sua vida, como que não está. Preocupe em pensar só naquelas coisas que edificam. E aí ele continua no versículo 9, que aprendestes de mim. Então, através do exemplo de Paulo, eles aprenderam e viram em Paulo esse exemplo. E justamente o que acontece ali no versículo 11, 12, 10, que ele vai falar da questão que ele aprendeu e através desse testemunho ele levou os irmãos. Então, para resumir, é como se Paulo estivesse mostrando através da sua conduta, eu aprendi dessa forma, então sigam o meu exemplo igual eu estou fazendo, sendo grato em Deus mesmo em tudo, sabendo que Deus me fortalece em tudo, e até no versículo 19 ele fala, Deus vai me completar tudo o que me falta, através das suas bênçãos, das suas misericórdias, da sua imensa riqueza. Então ele fala, é como se ele falasse também aos corações ansiosos, não estai preocupado muitas das vezes com o que vocês vão passar, com o que vocês vão sofrer, porque eu aprendi justamente através desse sofrimento que eu passei, a não mais confiar em mim mesmo, ou na minha própria força, ou na minha própria capacidade, mas na capacidade de Deus de me prover, tanto em momento de fartura, como também em momento de tristeza. Estou errado nessa forma de pensar? Não, você está elaborando um pouquinho, mas não está, eu concordo. Você como um pregador, você está elaborando um pouquinho a passagem, mas realmente isso é o sentido da passagem. Paulo está simplesmente agradecendo os irmãos pela oferta, mas no mesmo tempo falando da sua experiência de ver o Senhor o sustentando. E realmente é um exemplo para outras aprender também, de ter a mesma confiança, sim. Seria como aquele como que nós estudamos ontem, um exemplo para que os outros também sigam aquele exemplo? Sim. Ok. Já ouvi pessoas, atletas em Cristo, dizendo, eu posso ganhar uma medalha de ouro, tudo posso, naquele que me fortalece. Não estudei para a prova na faculdade, estou fazendo outras coisas, mas tudo posso naquele que me fortalece, como se fosse uma promessa de Deus, negativo. De fato, Paulo fala de problemas. Não, você não vai passar, irmão. Você não vai passar a prova, não. Se você não estudou, você não vai passar. Mas talvez você vai aprender alguma coisa para estudar antes. Ok? Mas isso não é. Já ouvi pessoas dizendo,
Isso faz parte da caixa das promessas de Deus. Hein? Negativo. Por que pessoas pensam assim? Porque eles isolaram este versículo do contexto. Vocês sabem também, no original não existe versículos. Os versículos foram adicionados em 1550 por um homem, eu acho que ele publicava Bíblias, chamado Roberto Stefanos. E ele dividiu os capítulos em versículos, muito útil. O problema é, hoje, nós lemos a Bíblia em versículos. Por exemplo, eu não sei se você recebe no seu celular o versículo do dia. O versículo do dia? Tudo bem. Mas espero que você não lê aquele versículo e interpreta sem ler antes e depois. Mas infelizmente muitos de nós, Deus falou comigo. E interpretando aquele versículo bem fora do seu contexto. Eles nem sabem o contexto do versículo. Irmãos, muito perigoso. Isso está abusando a palavra de verdade. Temos de manejar corretamente a palavra de verdade. Ou seja, ler no seu contexto. Não é errado decorar a Bíblia em versículos. Não é. Não é errado receber no seu celular o versículo do dia. Mas, por favor, lê aquele versículo dentro do seu contexto. Lendo o que está acontecendo antes e depois. Não isolando o versículo do seu contexto. A Bíblia não é como um dicionário. Você sabe, eu preciso uma definição da palavra sinistro, ok? Eu vou para o dicionário, eu não preciso ler o contexto do dicionário. É só achar sinistro, significa. Eu não preciso ler antes nem depois, porque as informações eu preciso estar somente naquela definição da palavra. Mas a Bíblia não é um dicionário. Ok? Nós não podemos ler a Bíblia em versículos. Pessoalmente, eu gostaria de ter uma Bíblia que não tenha divisão de capítulos e versículos. Para que eu pudesse ler como Paulo escreveu Filipenses. Como Mateus escreveu o evangelho dele, no original. De fato, existem Bíblias que não têm a divisão de capítulos e versículos. Eu não estou dizendo que não é útil ter estas divisões. Não. Stephen Langton fez uma boa obra, dividindo a Bíblia em capítulos. Roberto Stefanos fez uma boa obra, dividindo os capítulos em versículos. Mas, irmãos, por favor, não lê a Bíblia em versículos. Mesmo nós ensinamos nossas crianças na escola dominical de decorar a Bíblia em versículos. Olha, eu não estou dizendo que você não pode fazer isso, mas, por favor, professores de escola dominical, quando você ensina as crianças de decorar o versículo da semana, estimula as crianças de ler antes e depois, ok? Porque o que você está fazendo é simplesmente encorajando a criança somente ler aquele versículo. Resultado? Várias interpretações diferentes, ok? Em vez de uma interpretação objetiva.
que vem da mente de Deus. Ok? Bom. Olha, ok. Qual é o contexto da promessa do Senhor em Mateus 28, versículo 20? 1 minuto, rapidinho, para conversar com uma pessoa perto de você. Qual é o contexto da promessa do Senhor em Mateus 28, versículo 20? Ok, ótimo, obrigado. Muito bom. Estou gostando disto. Vou encorajar as outras igrejas a usar este método. Ok. Qual é o contexto que eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos? Isso é uma promessa do Senhor Jesus. Qual é o contexto? De Cristo anterior. Os discípulos haviam convivido com ele durante 3 anos e meio. Ok. Alguns desses discípulos, se nós formos lá para o Evangelho de João, sim, né, nós vamos ver que muitos deles não haviam compreendido o ministério de Cristo. Ok. Quando Jesus entra no cenáculo e começa a ensiná-los. Ok. Né? Então, aqui, como é resumido e Mateus escreve, né, apresentando Jesus como de uma linhagem real, né? Então, aqui no finalzinho, ele estimula, né, aos discípulos a continuar, né, o ministério de Cristo, né, ensinando as pessoas, né, ensinando-os a obedecer a tudo quanto vos tenho ordenado. Okay. Então, todo o ministério de Cristo. Ok. Né, que ele havia, assim que eu entendo. Então, em qual situação eu posso depender desta promessa de Jesus? Em qual situação? Quando eu... Ok. Qual situação? Pode falar. Pode. Quer voltar lá? Não. Pode falar. Versículo 19, ele ensina, manda, ordena, e no versículo 20 vem a promessa. Então, ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Então, a ordem dos discípulos era justamente dos seus discípulos, eram fazer mais discípulos, ensinando-os. Quando você está dependente de Deus, fazendo a vontade de Deus, você tem Deus nas suas vidas, você está obedecendo a ordem de Jesus Cristo, quer fazer novos discípulos, você sabe que nessa caminhada de perseguição, de talvez prisões, como alguns tiveram, de morte, alguns tiveram, ele sempre vai estar do seu lado, até a consumação dos séculos. Ok. Eu posso depender desta promessa quando eu senti solidão. Posso depender, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Quando eu senti solidão, eu posso depender desta promessa. Posso? Sim. Ok. Pode usar o Consolador, ele menciona o Espírito Santo aqui. Ok. Pode usar essa, né? Sim. Tá?
Mas aqui não, está falando especificamente sobre o desenvolvimento do ministério. Ok. Uma outra pergunta, então. Quando eu estou doente, eu posso depender desta promessa e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Posso depender? Ok? Desculpe, irmão. Eu entendo o seguinte, a promessa ela está linkada ao papel da igreja, né, de exercer, de pregar, de espalhar as boas novas, etc. E esse espaço até o fim dos tempos é até o fim da igreja, digamos assim, esse período aí até o momento quando Jesus virá e tal. Então, é até os fins dos tempos, enquanto a igreja está na terra exercendo o seu papel. Okay. Então, ele vai estar conosco nesse período e nos dando esse suporte, igual está dizendo aí no versículo anterior, inclusive. Então, você está dizendo com o seu irmão aqui, que quando a gente está discipulando outros, então eu posso depender desta promessa em me ajudar a discipular outras pessoas. Eu acho que não está baseado somente nisso. Não? Mas Ok. eu acredito, por exemplo, porque como você está linkado justamente com Jesus Cristo, você está, por exemplo, vamos dar um exemplo, um pregador. O pregador muitas das vezes sente talvez uma dificuldade de expor um texto e ele começa a ficar angustiado, preocupado, se sentindo desanimado, talvez, nossa, eu não conseguindo interpretar aquele texto. E aí ele pode contar com Deus justamente para quê? Contar com Jesus Cristo, para lhe dar o auxílio de continuar. Eu acredito que quando você está ou discipulando, participando, trabalhando, ajudando em alguma parte da obra, Deus está sempre te amparando. Ok, eu vou fazer a minha pergunta de novo. Quando eu sinto doente, eu sou solteiro, eu posso depender desta promessa? Eu vou concordar com ele. Ok, sim, vamos, ok, verdade. Olha, se não tivesse a divisão dos versículos, nós não isolamos e eu estarei sempre com vocês até o fim. Nós leríamos esta promessa com o mandamento do Senhor para os discípulos de fazer mais discípulos. Discípulos fazendo discípulos. E Jesus está dizendo, nesta tarefa difícil, perigoso, para nós não é perigoso, para pessoas em Coreia do Norte é perigoso. Jesus está dizendo, continue a fazer, porque pode depender de mim. Nesta tarefa muito perigosa no mundo de fazer mais discípulos. Olha, tem outras promessas nos Salmos, quando a gente sente solidão. Sim, o Senhor cuida do órfão. O Senhor cuida da viúva. Verdade, tem estas promessas nos Salmos. Mas esta promessa não é ligada com qualquer situação. É uma promessa especificamente ligada com o contexto. Cada promessa é dentro do seu contexto. Sim. Irmão, eu entendo que a promessa está ligada ao contexto. Agora, eu fico assim pensando, quando eu estou, nos exemplos que você falou aí, se eu estou com solidão, se eu estou doente, etc e tal, eu posso contar com a presença do Senhor comigo ou não? Baseado em outras... Não, eu posso contar com a presença do Senhor ou não? Não. Para responder, a verdade eu posso depender, mas não baseado nesta promessa. Sim, Okay, isso é importante. Mas eu posso depender. Não, escuta. Isso é muito importante. Muito importante na interpretação das Escrituras. Muito. Se nós generalizarmos coisas, nós estamos em perigo em fazer promessas aplicar em situações com quem eles não estão ligados. Sim, quando eu estou doente, eu posso depender do Senhor? Sim.
mas não baseado nesta passagem. Baseado em alguns salmos. Tá. Okay? Eu vou lá visitar uma senhora viúva de 90 anos. Estou te dando uma experiência real. Sim. Tá? Que está lá tão sozinha, tá? Eu tô não, mas só não está sozinha, não. O Senhor tem prometido que Ele não vai te deixar sozinho. O Senhor tem prometido que Ele vai estar conosco todos os dias. Você está usando uma Tá ou não está? Sim, você está falando a verdade. Você está falando a verdade, mas usando a promessa errada. Você está falando a verdade porque a Bíblia ensina isso. A Bíblia ensina em geral. Mas se você está citando Mateus 28, versículo 12, você está citando uma promessa, não a promessa correta. Você tem muitas outras promessas nos Salmos, em Hebreus, que você possa citar para dar conforto. Ok? Você falou a verdade, mas usou, na minha opinião, a passagem errada. Tá, eu não estaria colocando o Senhor numa caixinha, não. Para essa coisa aqui, o Senhor está nessa caixinha. Para essa situação aqui, o Senhor está noutra caixinha. Olha, vamos dar um outro exemplo. Tem uma passagem em Mateus 18, versículo 20. Quando 2 ou 3 estão reunidos no meu nome, eu estou no meio deles. Ok? Promessa. Muitas vezes nós achamos que isso é quando está chovendo, tem poucas pessoas na reunião de oração, e nós dizemos, quando 2 ou 3 estão reunidos no meu nome, eu estou no meio. Parece que esta promessa, se você isolar do seu contexto, aplica esta situação, que só tem 2 ou 3 irmãos na reunião. Parece, porque você está pegando uma promessa, tirando do seu contexto, para aplicar para a sua situação. Em vez de ler a promessa dentro do seu contexto e entender em qual situação o Senhor está fazendo esta promessa. Se você ler Mateus 18, o contexto é disciplina, ok? E o Senhor está prometendo que Ele vai estar com eles quando eles estão resolvendo um problema de disciplina espinhosa. Sim. Ok? Então, eu não posso tirar aquela promessa fora do seu contexto. Sim. Estou dizendo isto. Sim, eu entendo ali. Aí, se 2 ou 3 reúnem para resolver um problema espinhoso, o Senhor está no meio. Sim. Se 2 ou 3 reúnem para orar, o que tem de errado dizer que o Senhor está no meio? Não. Sim. Sim. Ok. Não, o que você falou é verdade. Em geral, na Bíblia, quando nós estamos orando, tem poucas pessoas na reunião de oração. Em geral, a Bíblia dá apoio à ideia que o Senhor está entre nós. Mas baseado em Apocalipse, capítulo 1, o Senhor andando entre as cadeias? Lâmpadas, lembra? Não baseado em Mateus 18, versículo 20, que é uma promessa especificamente para encorajar pessoas resolvendo estes problemas de pecado numa situação muito difícil. De novo, o Senhor está dando uma promessa para aquela situação. Em geral, sim, o Senhor está conosco, mas não baseado, porque se eu começo a generalizar, então eu posso fazer qualquer promessa, significar o que eu quero.
que eu quero. Então, eu sei que você é um ensinador da Bíblia, eu sei. E você concorda comigo. Então, nós não podemos tirar promessas, isolar uma promessa, tirar do seu contexto, dizer isso significa alguma coisa diferente. Nós tirarmos do contexto aquela promessa, muitas vezes a gente está dando espaço para uma alegoria. E aí já vai, por exemplo, a questão da instrução. Tem muitas pessoas que falam, onde estiver 2 ou 3, Deus está no meio contexto de oração. Sim. Mas aí, como tirou do contexto, eles acabaram alegorizando ainda mais. Porque ele fala, a Bíblia fala 2, porque se você estiver sozinho, Deus está com você. Então, vocês são 2. Sim. Então, você dá um espaço para cada vez mais chegar alegorias. E aí, o contexto verdadeiro que a palavra de Deus queria, começa a ser deturpado aos pouquinhos, por coisas que a gente vai colocando muitas das vezes. Sim. Talvez você ache que eu estou sendo duro aqui, muito rígido. Eu entendo que você provavelmente pensa isto. Mas, se nós não somos cuidadosos na nossa interpretação da Bíblia, existem muitas possibilidades de errar no uso da Bíblia. E não esqueça, ser um obreiro aprovado que maneja corretamente a palavra da verdade. Eu vou tentar ajudar um pouquinho mais. Talvez você não vai concordar comigo. Olha, você não precisa concordar comigo. Você pode dizer, não, Simon, você é rígido demais. Você está sendo muito difícil. Ok. Eu não sou dono da verdade. Mas eu já vi, na minha experiência, pessoas tirando versículos do seu contexto para dizer o que eles querem. E isso é o perigo que eu estou querendo sublinhar. Sim. Alguém aqui concorda com a teologia da prosperidade? De que se você obedecer a Deus, ser um bom cristão e contribuir, você vai prosperar ainda mais? Alguém concorda com essa teologia? De onde que ela nasceu? De promessas feitas ao povo de Israel, mediante a submissão e obediência, que estão sendo, de forma equivocada, aplicadas a nós. Eles não tiraram isso da cabeça deles, só estão aplicando de forma errada, tirando do contexto uma promessa feita. Sim. E aí então a gente começa a ver problemas, um monte de pessoa enganada, frustrada e decepcionada porque nada acontece, porque a promessa não foi pra gente. Então assim, por esse caminho eu acredito que dá para entender o que você não está sendo rigoroso, né? Não, bom exemplo. E a gente vê o perigo deste evangelho de prosperidade, porque exatamente pessoas tiram uma promessa, isolam, tira do seu contexto e dizer, olha, e aplica uma situação que tem nada a ver com a promessa no Velho Testamento. Ok? Sim? Eu queria complementar, já respondendo o irmão lá atrás, porque ele citou um contexto em que se encontrava uma pessoa doente. Sim. Eu posso usar a Bíblia a favor dessa situação. Sim. Como, por exemplo, Tiago capítulo 5, queria até que projetasse Tiago capítulo 5, versículo 13. Lá vai nos esclarecer sobre o proceder cristão em várias experiências da vida. E lá está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Sim. Está alguém alegre? Cante louvores. Sim. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e estes façam oração sobre ele, ungindo com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo e o Senhor o levantará. Sim. Muito bom. Assim por diante. Então, isso é uma promessa direcionada No contexto da pessoa àquela enferma. situação. Isso. E, na minha opinião, você então está manejando corretamente a palavra da verdade, usando aquela promessa dentro do seu contexto, aplicando para a situação correta. Ok? Para terminar, vem comigo para
Mateus 4, falando deste assunto. Mateus 4. A tentação do Senhor, ok? Capítulo 4. Então, Jesus foi levado pelo Espírito. Então, é uma palavra de ligação. Tem de olhar antes. No capítulo anterior, Jesus estava sendo batizado. E nós ouvimos o Pai dizer, este é o meu Filho amado em quem me agrado. Então, Jesus foi levado pelo Espírito ao palácio para ser entronizado como Filho amado. Não. O Espírito levou Jesus ao deserto para ser tentado por diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse, se és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Ok? Jesus respondeu, está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. O Senhor está citando Deuteronomia, uma parte de Deuteronomia, ok? Dentro do seu contexto, na minha opinião. Ok? Bom. Então, o diabo o levou à cidade santa. Colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse, se és o Filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito. Ou seja, Jesus, Filho de Deus, você está citando as Escrituras. Antes, não viverás o homem do pão, mas de cada palavra que procede da boca de Deus. Está escrito, você disse que, e você obedece, é Filho de Deus. Ok. Também está escrito aqui, ele dará ordens aos seus anjos ao seu respeito, e com as mãos eles o cegarão, para que você não tropeça em alguma pedra. Então, se você, Jesus, Filho de Deus, segue a palavra de Deus, joga-te para baixo. Vocês sabem, o diabo está citando as Escrituras. Ele está citando parte de Salmo 91. Ele citou corretamente? Sim. Ele citou parte de Salmo 91 absolutamente correto. Ok? Ele não errou. Mas ele tirou aquela passagem fora do seu contexto. Porque o contexto de Salmo 91 é quando eu estou em perigo por causa de circunstâncias, por causa dos inimigos. Eu posso depender de Deus naquela situação. Mas o contexto não é se eu intencionalmente me colocar em perigo. Vamos supor que eu estou em Santa Vitória, quando tem muito trânsito, e eu quero orar. Eu vou dizer, eu vou fechar os meus olhos. Senhor, estou aqui no meu carro, no meio de muitos carros. Eu vou fechar os meus olhos, continuar a dirigir, e o Senhor vai cuidar de mim. O que você vai achar vai acontecer? Vou morrer. Ok? Então, Salmo 91 não é uma promessa para alguém que se coloca intencionalmente em perigo. É uma promessa
uma salmo que dá encorajamento de confiar no Senhor quando você é uma vítima de circunstâncias ruins. Ok? Então, olha o que Satanás fez. Tirou uma parte de Salmo 91, um salmo precioso, tirou, isolou do seu contexto para encorajar o Senhor a fazer alguma coisa errada. Mas ele citou corretamente. Eu vou dizer uma coisa com quem você não precisa concordar. Eu pessoalmente creio nisto. Na minha opinião, um versículo ou parte das Escrituras que é citado fora do seu contexto não é mais a palavra de Deus. Ok? Eu vou repetir, você não precisa concordar comigo. Um versículo que é citado fora do seu contexto não é mais a palavra de Deus, mas palavras simplesmente que vêm da Bíblia e é citado fora do seu contexto, como Satanás fez. Seríssimo. Seríssimo. Sim, vocês não, quero dizer alguma coisa aqui. Às vezes nós sinceramente fazemos isto, ok? Sinceramente. Satanás fez de propósito. Nenhum de nós vamos fazer isso de propósito, ok? Então é diferente. Nós podemos errar sinceramente, ok? Eu já errei muitas vezes, sinceramente, na minha interpretação da Bíblia. Mas eu acho que este exemplo em capítulo 4 deve nos encorajar de sempre interpretar passagens dentro do seu contexto. O tempo já passou. Sim. Desculpa, é no texto que está aí, mas é fora do que você usou. Me intriga essa afirmação. Satanás levou Jesus até o alto do templo. Satanás levou Jesus até o monte mais alto. Sim. Como Satanás levou Jesus? Sim. Como? Ele levou ele fisicamente? Ele levou ele em espírito? Ele transportou Jesus? O que você acha? Eu não acho. Eu não O que sei. você acha? Eu não sei. Aí está falando que ele levou. Mas você concorda que a Bíblia diz isto? Concordo. Ok. O que você acha como ele fez? Como ele fez? Não sei. Nem eu. Mas levou. Sim. É complicado, não é? Falar que Satanás levou Jesus. Sim, concordo. Mas eu penso que eu penso que seria mais o que eu aceitaria mais assim, ele levou em espírito. Então, como me intriga. Como ele... Eu concordo com você. Não, eu concordo, é difícil. Mas diz em capítulo 4, Jesus foi levado pelo Espírito para ser o Espírito de Deus, para ser tentado pelo diabo. Então, parece que o diabo tinha permissão de fazer coisas, ok? E este acontecimento provou que Jesus foi sem pecado, ok? Porque ele não pecou. Então, esta parte das Escrituras prova que o Senhor estava sem pecado. Olha. Não, mas é porque eu não sei como ele levou. Eu não sei. Eu concordo com você. Eu não sei. Da hermenêutica, que eu
esqueci agora como que é o certo em falar, né? Que a gente concorda com aquilo que está claro e com aquilo que não está claro, a gente não discorda nem concorda. A gente deixa como está. Existem umas palavras corretas para falar nisso daí, né? Não, obrigado. Nós vamos terminar, porque o tempo já não tem mais tempo. Deixa eu citar Deuteronômio 29. Sim. As coisas que foram reveladas a nós, pertencem a nós e nossos filhos, mas tem aquelas que não foram reveladas. Sim, ok. Pertencem a Deus. Não, muito obrigado, irmãos. Esta lição é muito, porque o tempo já passou. Esta lição, eu sei, é difícil. Quando eu faço esta lição, sempre cria problemas. Sempre cria. Porque... Não. Sim. Não. Sim. Não. Então, espero que todo mundo tenha ouvido as opiniões diferentes. Você decide se estas coisas são importantes ou não. Você decide. Você decide se o contexto literário é importante. Se não é importante, então tudo bem. Mas eu acho que você vai sofrer na sua leitura bíblica. Vai sofrer. Então, obrigado, irmãos. Gostei do debate, mas isso é bom, porque mostra que somos irmãos. Estas coisas são importantes. Então, é bom que nós usamos nossos cérebros para raciocinar. E mesmo se eu estou errado, espero que o debate tenha aberto as suas mentes para estas coisas, ok? Ótimo. Ok, olha, roubei o seu tempo. Sim. Verdade. Então, no texto que nós estamos lendo, aquele texto está dizendo isso. Sim. A mente do autor é para isso. Sim. Para esse assunto, para esse momento, para essa situação. Agora a Bíblia amplia e nós podemos pegar textos Sim. correlatos e aplicar em outras situações. Sim. Ok. Obrigado. Ok. Vou salvar o seu, senão nunca acaba as perguntas. Pessoal, intervalo de 10 minutos, não vamos atrasar, porque senão o Simon